Que plateia mais silenciosa. É, né? Bom dia a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva para comentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. À mesa estão a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, e o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robson Barreirinhas. Ministra, eu te passo a palavra. Obrigada. Será que está ligado aqui? Agora sim. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas da imprensa, portanto, da sociedade brasileira, sobre a lei de diretrizes orçamentárias desse ano. Fiz questão de comparecer porque é uma lei de diretrizes orçamentárias, como eu disse, a princípio atípica, né? Porque ela vem no ano em que nós estamos revendo o nosso arcabouço fiscal. Precisamos de uma nova regra para que possamos ter condições de ter espaço fiscal para cumprir as determinações da Constituição, aquilo que foi aprovado pela LOA e as despesas consideradas vinculadas e obrigatórias para o ano que vem. Eu gostaria antes, só muito rapidamente, dizer que vai ser uma apresentação muito breve, são 5 minutos que vão ser aqui apresentados pelo nosso secretário de Orçamento e Finanças, o Paulo Bijos. Eu estou aqui ao lado do Robson Barreirinhas, já conhecido de vocês, secretário especial da Receita Federal, está representando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nosso secretário executivo, Gustavo Guimarães, que também estará depois à disposição de vocês, e, como disse, Paulo Bijos, representando a SOF. Só para, assim, deixar muito claro aqui o novo papel da LDO ao longo dos anos. É muito comum nós ouvirmos que a LDO é uma peça de ficção, né, que a LDO muitas vezes ela não é cumprida. É preciso relembrar que ao longo do tempo ela foi ganhando atribuições importantes, inclusive constitucional, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vem exatamente no intuito de direcionar o orçamento brasileiro. E por estar na Constituição é uma determinação constitucional e a partir daí, né, o não cumprimento implica em responsabilidade dos gestores. Portanto, a LDO que foi criada lá em 88, que a princípio se falava que era uma peça de ficção, ela teve um reforço de atribuições na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde estabeleceu que ela tem que estabelecer metas fiscais e elas precisam ser cumpridas não só meta para o ano seguinte, mas para os 2 exercícios seguintes, além do ano vigente, mas também com a emenda constitucional do ano retrasado, 2019, de 2019, ela passou a constar no artigo 165 da Constituição, portanto, tem um mandamento constitucional. Com base nisso, e diante do fato de tivemos que apresentar a LDO na data prevista na Constituição, dia 15 de abril, estarmos encaminhando entre hoje e amanhã o novo arcabouço, segundo a Casa Civil, quero dizer, inclusive, abrindo parênteses, que eu acabei de assinar, e, portanto, já encaminhamos para a Casa Civil, neste momento, por parte do Ministério do Planejamento e Orçamento, dando ok em relação ao arcabouço fiscal, já está no CIOP. Diante desse fato inusitado de termos que ter entregue a LDO, tendo como regra hoje vigente um teto de gastos que praticamente não mais existe, porque o teto de gasto hoje, de tanto que foi furado, ele é inexequível, e nós vamos mostrar claramente aí o porquê que o teto de gastos já praticamente não existe mais. Por conta disso, nós fizemos alguns ajustes jurídicos. Eu gostaria apenas de fazer 2 comentários aqui. Primeiro, a nossa LDA respeita a lei vigente, ou seja, teto de gastos, porque é o único que nós temos no ordenamento jurídico. Dentro dessa regra do teto de gasto, é importante lembrar que o ano passado foi aprovada uma emenda constitucional que abriu um espaço fiscal apenas para o ano de 2023, na ordem de 145 bi, o Paulo vai me corrigindo em relação aos valores, para as despesas consideradas, inclusive, despesas discricionárias. Nós estamos falando do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, atualização de merenda escolar, recursos para manutenção de rodovias, de estradas
federais e daí por diante. Então, diante disso, hoje nós temos um teto de gastos que, se continuasse, né, não permitiria que nós pudéssemos utilizar de recursos para cobrir essas despesas. Este é o primeiro ponto. A LDO respeita a regra vigente e, segundo, ela traz um realismo orçamentário e transparência. Isso eu quero deixar muito claro. Foi uma determinação da equipe econômica de todos os ministérios que o orçamento, que a LDO tenha aqui esse realismo e essa transparência. Tudo que nós discutimos está na LDO, está nesta planilha. Por fim, qual foi a saída que nós encontramos jurídica para resolver esse problema? A autorização orçamentária para novos gastos, para o excesso de gastos orçamentários, a depender da aprovação do novo arcabouço fiscal. Então, o que nós estamos chamando de despesas condicionadas à aprovação do arcabouço fiscal. Se não for aprovado o arcabouço fiscal, nós não temos condições de cumprir as despesas que vamos apresentar. Se ela for aprovada, já está coberta, e aí alguns detalhes técnicos de onde fica, no ato das disposições condicionais transitórias ou não do arcabouço fiscal, isso tudo, né, vocês vão ficar sabendo ou hoje à noite, quando for publicado, ou amanhã, ou quando a decisão política do presidente Lula, quando o presidente Lula assinar e decidir a data e o time de mandar. Acredito que ainda nesses próximos 48 horas, no máximo 72 horas. Então, dito isso, vou passar a palavra para o Paulo e depois eu faço uma consideração ao final daquilo que acho que é o mais importante, relevante, que talvez os senhores não tenham ainda, pela LDO, tido conhecimento. Muito bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Acho que está desligado, não sei, acho que agora sim, né? Bom dia a todos. Acho que, obrigado, ministra. Acho que um ótimo panorama já foi apresentado aqui a todos pela ministra, de maneira muito didática e coerente. Eu vou só entrar, então, em alguns poucos detalhes, a uma apresentação bastante sucinta, para que a gente discorra apenas sobre os grandes números e grandes aspectos pertinentes para hoje, né? A meta de resultado primário, então, para 2024, ela é neutra, né, de 0 bilhão, o que é coerente com o que já foi anunciado pelo Ministério da Fazenda e pelo governo em relação ao novo arcabouço fiscal. Para 2025, nós temos a previsão de um superávit de 0,5% do PIB e, para 2026, a previsão também de um superávit primário de 1% do PIB. Em relação a novidades, para este PLDO, nós estamos prevendo que essa meta de 2024 poderá comportar uma flutuação para mais e para menos, equivalente a 0,25% do PIB. Essa inovação, é importante ressaltar, no nosso entender, ela é possível de ser implementada, e é por isso que assim o fizemos, à luz das regras vigentes, independentemente da aprovação do novo arcabouço. A grande vantagem é que isso converge para o que foi anunciado já em relação ao novo arcabouço fiscal, né? De toda sorte, a regra que será considerada, como bem enfatizado pela ministra, o grande norte é o arcabouço jurídico vigente, que é o teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95 de 2016. É em razão disso que nós temos esse excesso de despesas primárias da ordem de 172 bilhões. É importante ressaltar que essa é apenas uma estimativa que temos no retrato de premissas do momento. Este número seria efetivamente definido quando da elaboração do PELOA, e isso na hipótese de o arcabouço não ser aprovado até lá, né? Então, já está bem explicado pela ministra também que esse excesso se justifica em grande medida em razão daquele espaço waiver de 2023 de 145 bilhões, que durou apenas neste ano, né, deixa de valer no ano que vem, e também da necessidade de correção do índice que foi utilizado para o teto de 2023, que requer um ajuste da ordem de 24 bilhões para 2024. No slide seguinte, em relação a parâmetros econômicos, nós temos todas as premissas que nortearam o relatório.
parâmetros de 2024, 2025 e 2026. Como para o PLDO, pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Esses números já foram apresentados, já são do conhecimento de todos. Creio que não precisamos repassar aqui um por um. Apenas de antecipo, eu sei que essa penúltima linha é de maior interesse, que o critério utilizado para a correção do salário mínimo por hora foi tão somente a atualização de valores pelo INPC. Quando da definição de uma nova política, aí sim, esses efeitos seriam considerados ou no PELOA, ou nos relatórios bimestrais de anos subsequentes e por aí vai, né? Em relação à trajetória estimada para o resultado primário, no próximo slide, nós trazemos apenas a título de contextualização o retrato mais global do setor público não financeiro, apenas para dizer que a LDO se situa nessa primeira linha, né? As metas definidas são para o governo central, isto é, o orçamento fiscal da Seguridade Social, União menos estatais, basicamente, com os valores aqui já elencados, de 0% do PIB, meio e 1%. Estatais, federais e entes subnacionais entram na equação para compor todo o setor público financeiro, que, ao fim e ao cabo, vai se refletir no slide seguinte, como condicionantes para a trajetória da dívida pública. Nós temos aqui esses valores previstos para o final de 2023, de 76% do PIB, dívida bruta do governo geral, ou seja, todos aqueles componentes listados no slide anterior. Isso passa para 77% do PIB, 0,7 em 24, 78,5 em 25, 79,3 em 26. São aumentos, no nosso entender, bastante modestos e podem ser positivamente afetados nos anos subsequentes pelo fato de que, à medida que o superávit primário se eleva, ele converge para valores de superávit requeridos para a estabilização da dívida pública mais à frente. É só para enfatizar que o ajuste que está sendo conduzido aqui, ele é gradualista, sim, né? Em relação ao resultado primário, especificamente do governo central, aqui nós temos alguma abertura que ilustra que, para 2024, valores, a linha 3 e 4 de receita e despesa primária são equivalentes, e é por isso que o déficit estimado é primário e fixado, na realidade, para 2024, primário é 0, os valores se equivalem. E para 2025 e 2026, por essa estimativa atual, começa a se abrir um espaço favorável à geração de superávites primários de 0,5% do PIB e 1,5% do PIB em 25 e 26, respectivamente. Temos aqui também alguma abertura de despesas entre obrigatória e discricionária. Acho que um elemento desta tabela importante a ser colocado é que, como a ministra bem pontuou no início da apresentação, nós estamos trabalhando com a premissa de realismo orçamentário. Então, discricionárias que gravitam em torno de 1,5% do PIB nesse horizonte se mantém. De nada adiantaria trazermos uma despesa menor que não comportasse a realidade com discricionárias em níveis inexequíveis, né? Essa foi a premissa importante das nossas projeções. E entrando aqui mais no ponto do teto de gastos vigente, no slide à frente, é só para pontuar mais uma vez que, preservando as despesas discricionárias em níveis realistas, nós temos, todavia, o efeito desse excesso que decorre ainda da vigência do teto de gastos, que é, para que as despesas se mantenham naquele patamar, elas seriam da ordem de 2 trilhões e 42,9, elas devem enfrentar hoje esse limite imposto pelo teto de gastos, que é de 1 trilhão 870, daí esse 172 bilhões estimados agora como despesas que poderiam vir a ser condicionadas quando da elaboração do PELOA. Eu acho que aqui, ministra, passaria a palavra à senhora para que a gente tenha um retrato do que isso significa na prática em relação a despesas condicionadas. Eu acho que, agradeço, Paulo, acho que essa talvez seja a principal slide aí, para a gente ter noção real
de qual a situação orçamentária do Brasil hoje. Nós sabemos que do nosso orçamento apenas 6% são despesas discricionárias que o governo tem alguma liberdade em relação a ela. 94, 93, 95, depende um pouco das despesas, são obrigatórias, aquelas que colocam-se na LOA por exigência constitucional e, portanto, não temos espaço de manipulação, positivamente falando, em relação a esse orçamento. Então, o porquê da necessidade do novo arcabouço fiscal? Por que o teto ruiu, caiu e não existe mais? Em função da pandemia, em função de toda a necessidade de se aprovar a PEC o ano passado, com o aumento de despesas que agora passaram a ser permanentes, ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família, ninguém vai tirar a atualização da merenda escolar, né? Ninguém vai diminuir o número de casas populares a serem construídas no Brasil, até ficamos 4 anos sem construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de 196 bi para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números, hoje um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de 24 bilhões, esses 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço para despesas discricionárias. Vamos lembrar que despesas são essas? Nós estamos falando que, se não aprovarmos o arcabouço fiscal, com alguma alteração ou não, mas o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, eu não estou enxergando ali, mas nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, atenção básica, bolsas CAPES, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, farmácia popular, SUAS, que é a área de assistência social, planejamento urbano, recursos para a receita, pavimentação de rodovias, enfim, hospitais próprios, o Mais Médicos. Todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender, né, que o Congresso Nacional terá sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, né? Responsabilidade social, sem descuidar do fiscal. Eu gostaria, antes de passar para a última lâmina, apenas lembrar, porque também nós não podemos falar do arcabouço fiscal, mas eu já gostaria de adiantar em relação a isso, porque foi passada uma lâmina em relação à dívida pública comparativa ao PIB, né? O objetivo do novo arcabouço fiscal é conter gastos, sim. Tanto é que nós não poderemos ter aumento real dos gastos públicos além do aumento real das receitas. E assim mesmo com 2 travas. Uma delas, nós não podemos gastar mais que 70% do aumento real das receitas. Então, nós teremos, sim, o arcabouço, ele tem, obviamente, um controle efetivo em relação aos gastos públicos. A responsabilidade fiscal, ela se encontra muito presente no novo arcabouço. Mas, né, ele está preparado para abarcar, sobre a ótica da responsabilidade social, todas as políticas públicas efetivas e necessárias para colocar o pobre no orçamento, como quer o presidente Lula, mas não só o pobre, a primeira infância, que é fundamental, né, a educação como prioridade nacional, a nossa juventude, os nossos idosos, enfim. Então, este é um ponto que eu gostaria de destacar. Há um dado que mostra, né, que fala que se o novo arcabouço fiscal não for aprovado, aí sim nós podemos ter um comprometimento muito sério dessa relação da nossa dívida em relação ao PIB. Ontem ainda saiu um informe, né, do ex-diretor-presidente da IFE, da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, mostrando que o arcabouço fiscal terá a capacidade de diminuir em 1%, pelo menos, o crescimento da dívida pública no Brasil, portanto, 10 pontos percentuais ao longo de 10 anos. O que nós estamos vendo aqui, quiser passar lá na outra lâmina, só para deixar claro em relação a isso, que está ali, que podemos chegar em 2026 a 79% da relação, né, aí tirando
as reservas, contando com reservas, seria 68%, mas ficando na linha que interessa, que é o 79%, isso poderia chegar a 95% se nós não tivéssemos ou não tiver a aprovação do novo arcabouço. Isso é apenas uma das projeções que foi feita, mas eu valorizo muito a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, por isso que eu quis trazer. A última lâmina, apenas para encerrar, para a gente não ficar só em números, afinal nós estamos falando de planejamento do Brasil, nós temos que olhar para frente, a médio prazo e a longo prazo. Eu gostaria só de trazer a novidade dessa LDO, ou PLDO, que deve ter ficado um pouquinho escondida ao longo dos 179 artigos e mais de quantas páginas? 990 páginas, que nós começamos a avançar naquilo a que nós nos propomos, né? Aqui, a primeira linha de praxe, todo o primeiro ano, as prioridades e metas elas já são fixadas no PPA. Quero dizer que, esta quarta-feira, nós teremos, com a presença do presidente Lula, o pontapé inicial do PPA participativo, vai ser o planejamento, o plano plurianual mais participativo da história, porque vai ser pela primeira vez também, teremos uma plataforma digital, mas isso será explicado na quarta-feira, onde estaremos divulgando lá como vai ser a metodologia. Desde o primeiro dia que assumimos, nós já estamos trabalhando no PPA, foram 90 dias muito intensos de trabalho interno, onde todos os ministérios estão envolvidos. Foi criada uma assessoria específica também dentro de cada ministério, não só para fazer aqui essa adequação de políticas públicas, mas também para poder estar mais presente em relação ao PPA. Mas o que gostaríamos de dizer é que nós colocamos ali um embrião novo, que é o embrião da chamada LOA de médio prazo, quer dizer, o orçamento, a grande reclamação dos parlamentares, da sociedade, da imprensa, de todos nós, é que o orçamento, como ele é anual, né, muitas vezes você tem dinheiro um ano para uma obra, a obra não começa dia 1º de janeiro e se encerra dia 31 de dezembro. Muitas vezes ela perdura ao longo de 3, 4, 5 anos. Políticas públicas, mais ainda, quando você fala de educação, você está falando de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Então, a gente começa aqui, a gente já coloca um dispositivo para evidenciar com mais clareza que nós vamos começar a falar de LOA a médio prazo, para que tenhamos ali o início, o meio e o fim de cada obra, a continuidade dessa obra já dentro da nossa LOA. Isso garante segurança jurídica, previsibilidade, aquilo que nós mais queremos, qualidade dos gastos públicos. O dinheiro público, ele se inicia com determinado projeto, determinada obra, essa obra vai se encerrar. Mas isso é uma questão que vai ser tratada quando falarmos também da lei orçamentária. E, por fim, também, essa agenda, que é uma agenda que particularmente é algo que é do meu coração, é uma inovação, que é a transversalidade das políticas públicas e a multissetorialidade. Também aqui, que é o que eu disse, nós temos agora em cada ministério um assessor, porque nós somos em 37 ministérios, nós temos que entender que, embora o Estado brasileiro ele esteja setorizado, e é assim na maioria dos países do mundo, quando nós falamos de uma ação, uma política pública, ela tem que ser olhada na sua transversalidade, especialmente na questão de gênero, na questão de raça, na questão de mudança climática, de meio ambiente, eles estão absolutamente conectados e têm que estar conectados. Então, nesse aspecto, eu não sei se vocês se lembram, o nosso orçamento já previa, havia uma lei que já previa que nós tínhamos que fazer um recorte no orçamento, explicando sobre a ótica do orçamento da mulher, quanto do orçamento era destinado especificamente para as mulheres brasileiras. Isso é apresentado um relatório desde 2 anos para cá, e nós ficamos surpresos ao verificar, negativamente surpresos, quando se fazia o recorte, se chegava à conclusão que as políticas públicas voltadas para as mulheres eram em torno de 320 bilhões de reais. Quando a gente faz o recorte real, nós verificamos que eles incluem dentro dessas políticas públicas específicas para mulheres, Bolsa Família. Recursos que são para as crianças, para os nossos filhos.
olha, se vale para a mulher, vale para o homem. Então, esse recorte não serve para políticas públicas específicas para as mulheres. Então, quando nós começamos a limpar essa conta, ou fazer a peneira dessas ações, nós verificamos que 0,1% do orçamento brasileiro é destinado especificamente para as mulheres, que é basicamente a pauta da violência contra a mulher e alguma outra coisa muito específica e pontual da saúde. Então, essa agenda transversal nós queremos levar muito a sério. Sei que é uma questão cultural, não se muda a cultura de um povo da noite para o dia, mas se nós conseguirmos entregar em 4 anos de ministério essa agenda da transversalidade, da multissetorialidade, como algo conquista a ser entregue pelo presidente Lula, nós já teremos entendido que cumprimos a nossa missão. Não só pela questão aí da transversalidade, mas da questão da multissetorialidade. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de qualidade dos gastos públicos. Eu fiz um comentário, e encerro com isso, assim, muito claro no meu discurso de pós, dizendo que o Ministério do Planejamento é como uma torre de controle de um grande aeroporto. O nosso papel aqui é a atividade meio para que os ministérios desenvolvam da melhor forma possível as suas políticas públicas e gastem com maior eficiência o dinheiro público. Então, nós não precisamos falar necessariamente de corte de gastos, isso é uma outra questão que não é o que nós estamos tratando aqui neste momento. Aqui nós estamos falando da qualidade de gastos, que o Ministério não esteja utilizando o dinheiro para exercer a mesma ação que outro ministério esteja, ou colidindo ou indo para o mesmo caminho, para a mesma pista, pousando na mesma pista. Para que nós possamos ter essa qualidade dos gastos, nós vamos estar trabalhando muito nessa questão de multissetoriedade. Por isso, repito, cada ministério já tem um assessor, vai trabalhar, está trabalhando conosco para que nós possamos garantir qualidade dos gastos públicos e, com isso, fazer economia. Economia não para outra coisa, mas economia para investir em políticas públicas cada vez mais necessárias. Então, desculpa o alongado, mas acho que esse é um ponto do debate que é qualitativo, que vai ficar para uma outra oportunidade, mas eu gostaria de dizer que isso já consta na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada para o Congresso Nacional. Quer fazer algum comentário? Então, estamos abertos ministra, aí. Só um comentário final, agradecendo pela exposição, pelo patrocínio para todas as inovações e também agradecer a toda a equipe técnica envolvida na produção desse documento, que é extremamente extenso, complexo. São 990 páginas, 177 artigos, 6 anexos, por eles mesmos, muito complexos. O de metas fiscais, por exemplo, envolve projeções financeiras e atuariais dos regimes de previdência até 2100. Então, assim, tem questões de longo prazo. Toda a administração pública federal colaborou de alguma maneira para esse esforço. Muito obrigado a todos. Obrigado, ministra. Obrigado, secretários. Bom, vamos ouvir, então, algumas perguntas. Bom dia, ministra. Bom dia, secretários. Guilherme Pimenta, do Valor Econômico. Bom, são várias perguntas, mas vou tentar priorizar aqui. Primeiro, ministra, a senhora explicou que o gasto para 2024 vai ficar 172 bilhões acima, condicionados à aprovação do novo arcabouço. A senhora citou o Felipe Salto e ele fez um cálculo que para esse crescimento real de 172 seria de 2,5%, ou seja, o limite da banda de 0,6 a 2,5%. E para viabilizar esse crescimento, a receita líquida teria que crescer em torno de 3,6% até junho, porque aí fazendo aquele percentual do crescimento de 70% da receita líquida para viabilizar o aumento real de 2,5%. Eu queria perguntar como que vai ser viabilizado esse crescimento da receita até junho de 3,6%, tendo em vista, em termos reais, sendo que as projeções mostram até queda do crescimento da receita até junho, se vocês já estão considerando medidas de arrecadação que, inclusive, nem foram anunciadas ainda pelo Ministério, como que vocês estão projetando isso? Acho que eu vou ter que empurrar essa pergunta para o Barreirinhas, porque eu não posso falar sobre arcabouço fiscal. Nós tentamos, eu quero até abrir um parênteses, que nós pensamos até em adiar a coletiva de hoje para amanhã, mas não tínhamos certeza se o arcabouço seria assinado hoje, portanto, se amanhã poderíamos fazer a coletiva, justamente para a gente avançar em algumas questões.
eu posso só tratar daquilo que já foi anunciado pelo ministro Haddad, como um incremento da receita sem aumento do tributo, mas, por isso, inclusive, a presença aqui do nosso secretário da Receita, eu tenho que ser muito criteriosa na questão da fala sobre o arcabouço fiscal. Então, acho que tudo que for relacionado a arcabouço, para a responsabilidade cair sobre ele, não sobre mim, eu vou passar por Barreirinhas, porque eu tenho o hábito, às vezes, de falar mais do que está no script. Obrigado, ministra. Mas, a rigor, é isso mesmo, né? O ministro já tem dito, nós não anunciamos ainda os detalhes das medidas, mas há, sim, medidas, como foi dito pela ministra e como tem sido dito pelo ministro Haddad, não de ampliação de tributo, não de aumento de alíquota, não de aumento de base de cálculo, nada disso, mas de fechamento aí de algumas brechas que há para não pagamento de tributos. O ministro já anunciou 3 dessas medidas, já disse que outras medidas serão anunciadas no segundo semestre desse ano, e eu posso adiantar que há outras que nós temos estudado aí e, no momento adequado, nós lançaremos. Então, sem também me adiantar em relação ao arcabouço, para também não tomar a minha bronca lá no Ministério, eu posso dizer que nós estamos confortáveis em relação às metas que têm sido anunciadas pelo ministro Haddad em relação à Receita Federal. Ministra, bom dia, Natália, aqui, ministra. Natália Fruê, do SBT. Ministra, minha pergunta é política, porque, pelo que a senhora fala, se o Congresso estender muito a discussão de arcabouço, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias precisa ser votado até julho para, no segundo semestre, se discutir o orçamento. Se arrastar muito a discussão de arcabouço, o governo vai atribuir a responsabilidade de colapsar a máquina pública ao parlamento, aos congressistas, quer dizer, vocês estão chamando os parlamentares também por essa responsabilidade de deixar claro que a máquina pública precisa de um mínimo para funcionar, e a senhora acredita que é possível aprovar esse arcabouço num curto espaço antes de julho? Não, Natália, de forma alguma nós estamos colocando algum tipo de responsabilidade do Congresso Nacional. Eu falo que eu saí do Senado, mas o Senado ainda não saiu de mim. Eu ainda me considero congressista e sei como é que funciona, sei da responsabilidade, do compromisso das casas como um todo. Lembrando que a LDO está muito clara, nada impede de aprovar a LDO, porque ela condiciona, por isso que eu falei no início das despesas condicionadas. Eu posso aprovar ainda que o arcabouço não esteja pronto. O problema é a LOA, mas a LOA nós só vamos aprovar dia 31 de dezembro, então tem tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu tenho assim, clareza de que o Congresso Nacional sabe da responsabilidade que tem e da importância da celeridade do arcabouço fiscal. Cada um tem o direito de votar a favor ou contra, mas a importância da tramitação rápida. Ainda que ela não aconteça, ou não aconteça até o meio do ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela deixou muito claro que nós estamos autorizando despesas na ordem de 172 bi, condicionada ao espaço fiscal, portanto, condicionada ao regramento fiscal, que seria o arcabouço. Não haveria problema, por exemplo, do arcabouço não ser aprovado antes da LDO. Os universitários aqui podem me ajudar, se for o caso, mas eu vivenciei o Congresso Nacional, posso adiantar nesse sentido. Dentro dessa questão apenas, é óbvio que quanto mais rápido o arcabouço for aprovado ou for discutido e ter lá a votação, e a decisão definitiva é do Congresso Nacional, mais nós vamos garantir para a sociedade, para o mercado, para os investidores, a segurança jurídica. Isso impacta nos dados macroeconômicos, e nós precisamos de dados positivos. Isso impacta na Bolsa, no câmbio e, consequentemente, na discussão da taxa de juros, que nós queremos ver cair no mais rápido possível. Acho que todos esses elementos juntos só fazem com que o Congresso Nacional perceba, e o presidente Lira já disse algo nesse sentido, que sabem da responsabilidade que tem de avançar o mais rápido possível em relação ao arcabouço. Ontem ainda, ou foi hoje pela manhã, eu vi uma matéria onde o presidente da Câmara disse que acredita que em 30 dias, no máximo, tem condições de já estar discutindo e votando no plenário da Câmara dos Deputados. Bom dia, Fábio Graner do Jota. A minha questão, nessa apresentação que vocês fizeram, o cenário para a despesa até 2026,
ele sai de 18,7% do PIB no ano que vem para 17,7% do PIB em 2026, enquanto a receita fica estável em 18%, a receita líquida em 18,7% do PIB. E todo o discurso que o governo tem feito, a sinalização é que o ajuste fiscal vem pelo lado da receita. Só que o que a gente está olhando aqui na LDO, o ajuste está sendo feito pelo lado da despesa em porcentagem do PIB. Em 2026, inclusive, a despesa discricionária cai em termos nominais. Eu queria, diante desses dados do discurso do governo, quão crível é esse cenário que está aqui apresentado por vocês. Queria entender qual que é a credibilidade desse cenário, que é, inclusive, o oposto do discurso do governo. E a outra questão que eu tenho é que as projeções de dívidas estão 2 pontos percentuais do PIB acima até 2026 do que estava projetado no lançamento do arcabouço fiscal pelo ministro Haddad 3 semanas atrás. Então, eu queria entender também essa divergência de projeções. Eu começo, acho que depois o Barreirinhas pode continuar, o Paulo, Fábio. Eu disse isso claramente, assim, sobre a ótica do Ministério do Orçamento. Esse ajuste, o novo arcabouço, ele trata de controle de gastos públicos. Mas lembrando que não é fiscal ou social, é com responsabilidade fiscal que nós teremos o social. Então, por conta disso, nós estabelecemos um limite de até 70% do incremento da receita para gastos. Por isso que as despesas crescem menos. Ela vai ter até um decréscimo de praticamente 1%, alguma coisa nesse sentido. Então, nós não temos dúvida em relação a isso. É óbvio que, para conseguirmos gastar o que precisamos gastar com o social, é preciso haver incremento de receita. Esta é a lógica do novo arcabouço. Se o Barreirinhas quiser completar. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Posso passar a palavra aqui para o Paulo, né? Em relação à receita, acho que não tem dúvida. Tem alguma dúvida? Não entendi se tem. É em relação à despesa. Sim. Mas primeiro para ele, tá? Eu posso fazer. Pode. Obrigado, Fábio. Um esclarecimento aqui, acho que já foi, só corroborando o que já foi dito. Tem essa previsão de controle de gastos também, tanto é que tem a trava de alta no limite 2,5% do crescimento da despesa, que é um valor historicamente abaixo até do que se experimentou no passado. Então, temos esse componente. E do lado da receita, talvez o que esteja chamando a atenção é que aqui nós estamos só com os valores de 24, 25, 26. Mas esse já é um patamar um pouco acima de 23, o que reflete esse esforço todo de arrecadação que tem sido feito pelo lado da Fazenda. Em relação à segunda pergunta, só me engano, 17,9% da despesa em percentual do PIB. E em relação à segunda pergunta de trajetória da dívida, o valor, a trajetória é na mesma direção. Se teve alguma mudança, foi em questão de atualização, até porque esse gráfico que nós apresentamos vem da própria Tesouro. Deve ser alguma mudança de lá para cá, mas nada que comprometa a trajetória anunciada. Bom dia, Eduardo Rodrigues, Agência Estado. São 2 perguntas. A primeira é quando que se espera uma estabilização da dívida e o início de uma trajetória de queda, se as simulações vão até esse ano. E a segunda é, a senhora disse que não necessariamente precisa ser aprovado o arcabouço antes do PILOA. Eu pergunto se não há o risco de, quanto mais se adiar isso, não surgirem iniciativas parlamentares no sentido oposto de se tentar uma nova PEC para furar o teto e manter o teto por mais algum tempo. Obrigado. Pergunta, Eduardo, que me permite, inclusive, reforçar. É só de ordem técnica, deu uma resposta para a Natália. Agora, eu posso responder sobre a ótica política, você me permite isso, né? Nós precisamos do arcabouço aprovado o mais rápido possível, até para que também nós possamos, a partir daí, fazer projeções, avaliar políticas públicas, avançar naquilo que precisamos avançar. Saímos mais empobrecidos da pandemia, não vamos esquecer dos 33 milhões de pessoas que passam fome. Nós estamos falando de insegurança alimentar, algo em torno de 125 milhões de brasileiros. Nós precisamos já começar a projetar o mais rápido possível, né, as políticas públicas para o ano que vem. Politicamente falando, nós precisamos do arcabouço fiscal para ontem, né? No aspecto técnico, jurídico, constitucional,
eu não vejo, se houver algum questionamento, algum obstáculo no meio do caminho dentro do Congresso Nacional, a possibilidade de se estender a aprovação do arcabouço em agosto. Mas, repito, nós estamos conversando com presidentes da Câmara e do Senado, nós estamos conversando com os líderes. O ministro Haddad teve o cuidado de conversar com os presidentes da Câmara, do Senado, com todos os líderes que quiseram dialogar, foi até a Câmara, foi até o Senado, recebeu líderes, e o arcabouço foi muito bem recebido, porque ele é equilibrado. Ele olha para, no caso da oposição e os mais liberais, sobre a ótica da despesa. As despesas não vão crescer com o crescimento real da receita. Aliás, são duas travas. A trava do crescimento de até 70% e a trava de até 2,5%, 0,6% a 2,5%. E um segundo detalhe, quando nós colocamos metas fiscais ambiciosas, segundo alguns, né, de zerar o déficit já o ano que vem, com a banda de flutuação, todo mundo já sabe, né, nós também estabelecemos que, se em determinado ano não se cumprir esta meta, as despesas que poderão ser realizadas caem na ordem de 50% do aumento real da receita. Então, dentro desse aspecto, não vejo dificuldade de uma votação do arcabouço pela oposição, por aqueles ditos mais liberais, né? E o governo, óbvio que é o governo, tem a sua base e, portanto, eu acho que nós vamos até nos surpreender com o quórum de aprovação. Lembrando que é uma lei complementar, ela exige um quórum qualificado, mas não tão qualificado quanto é a votação de uma PEC, de uma emenda constitucional. Assim, a nossa perspectiva é que, ao final desse ciclo de 4 anos, nós já estejamos próximos a esse cenário de estabilização, até mesmo por uma questão matemática. Nós temos checado esse número com vários analistas de finanças públicas. Existe aquela equação, né, aquela fórmula de superávit primário requerido para estabilizar a dívida pública. Muitos trabalham com 1,5% para todo o setor público, sendo que, para o nível federal, algo próximo de 1%. Então, se nós chegarmos, de fato, lá, ao final, com esse 1% de superávit, esse já seria o momento que estaríamos flertando com a estabilização da dívida. E se me permitir, por que nós colocamos aqui até 2026? Embora as projeções normalmente se deem em 10 anos, né, alguns fazem essa projeção, nós não podemos nos esquecer que nós temos no meio do caminho, o que eu chamo de bala de prata, que é a possibilidade, pela primeira vez real, não estou dizendo que vai acontecer, mas real, da aprovação da reforma tributária. E com a aprovação da reforma tributária, que começaria a ter impacto fiscal, né, nas contas públicas a partir de 2025, especialmente 25, 26 em diante, nós estamos falando da possibilidade de um crescimento real do PIB, crescimento do país, de quase dobrar o crescimento, se considerarmos o crescimento hoje no Brasil. Esse dado não é meu, nós temos pelo menos dois centros de análises que fazem essa projeção. Uma delas coloca que, com a aprovação da reforma tributária, nós podemos estar falando de um crescimento do PIB em 15 anos na ordem de 20%, ou seja, 1,2% ao ano, lá para a partir de 2025, 2026. Quando nós estamos falando de crescimento do PIB, obviamente, isso significa que a relação dívida-PIB cai, e cai significativamente. Então, acho que esse é um dado que precisa ser levado em conta quando se faz uma projeção a médio prazo. Nós estamos parando em 2026 em função desta realidade, dessa possível realidade no Brasil. Eu acompanho a reforma tributária há muito tempo, não é pouco tempo. Eu faço esse comentário só para deixar claro que eu me lembro que, quando eu estava na faculdade no Rio de Janeiro, era a época da Constituinte, já se falava do IVA, já se falava de uma possível reforma tributária. Todos os governos que passaram, eu dando aula em universidade sobre direito público, a gente discutia, Fernando Henrique 1, 2, Lula 1, Duda 2, Dilma 1, Dilma 2, todos tentaram e sempre se esbarravam na questão dos entes federados. Não havia como você mudar a tributação da origem para o destino sem causar um impacto, quase que a falência de estados produtores no Brasil. Isso hoje
já é página quase que virada em seguinte sentido: a reforma tributária, ela achou uma maneira não só de garantir para os entes que nada vai mudar nos próximos 20 anos, se assim for a vontade do Congresso Nacional, estou me pautando pelo que consta lá, né, como também, a partir daí, com o aumento, com o crescimento do país, os próprios estados se equilibrariam as suas receitas. Da outra forma, a guerra fiscal, os benefícios e a guerra fiscal se estenderia até o que é hoje permitido pela lei, que é 2032. Então, diante desse cenário, não podemos esquecer que esse arcabouço sozinho, eu falo que ele é a bala de bronze, e a reforma tributária é a bala de prata que nós precisamos para fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Tudo que o governo do presidente Lula faz em relação a todas as questões da economia, da equipe econômica, é baseado no seguinte: o Brasil precisa voltar a crescer. E o crescimento tem que ser sustentável, o crescimento tem que ser duradouro. Ele não pode ser uma sanfona, uma gangorra que sobe e desce, e, na média, nós ficamos com um crescimento menor que 1% ao ano, nas últimas 2 décadas, o que vai permitir garantirmos, né, o ajuste fiscal pelo lado da responsabilidade com as contas públicas e, do outro lado, uma reforma tributária que, essa sim, por ser mais simples, menos burocrática, unificar impostos, etc., etc., ela vai permitir o crescimento duradouro que vai gerar emprego e renda para a população brasileira. Ministra, boa tarde, Manuel Ventura, do Globo. Eu queria uma explicação mais detalhada sobre esses 172 bilhões. Vocês estão considerando 145 da PEC da transição, mais 23 para a correção do cálculo do teto em 2023, portanto, não há aumento real de despesa, considerando o autorizado em 2023, porque o arcabouço prevê aumento real de despesa em qualquer cenário. Eu queria saber como é que a explicação desses 172, considerando esses fatores, e se há aumento real de despesa, considerando 2023 autorizado. Obrigado. Eu vou deixar o Paulo explicar, mas no primeiro momento não. Por isso, inclusive, e eu já aproveito para responder a questão do salário mínimo, nós também utilizamos a mesma premissa. O salário mínimo, nós colocamos apenas aquele determinado pela Constituição, que é o salário mínimo mais atualização de acordo com o IPCA, para que não haja perda. Óbvio que não há a menor chance do presidente, ano que vem, não dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal. Se tire de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir uma promessa de campanha, como durante 8 anos dos seus 2 primeiros mandatos, ele inclusive fez. O aumento vai ser real. O quanto vai depender da aprovação do arcabouço e de que forma nós poderemos estar falando de incremento de receita de um lado e, obviamente, corte de despesas de outro. Então, sobre essa ótica, num primeiro momento, nós trabalhamos como piso. As despesas do ano passado são piso, e o incremento, do aumento dessas despesas vai depender em muito da aprovação do arcabouço fiscal e do incremento da receita. Acho que Paulo pode ver se há alguma exceção a isso que nós falamos. Está perfeito, nada mais a acrescentar por enquanto. Eu tenho uma agenda, mas eu deixo o pessoal, vou te atender, ainda mais sendo uma mulher, não vou deixar de responder. E se tiver... Tá bom, então a gente encerra com as 2, mas o pessoal fica aqui para poder responder algumas dúvidas que tem. Boa tarde, eu sou Sheila Santos, da agência Mover. Eu queria falar sobre os parâmetros econômicos, que as previsões que estão presentes no documento não casam com as expectativas do mercado. Para o PIB, a previsão dos economistas é menor e para a inflação é maior. Eu queria saber de vocês se há uma avaliação de risco de não conseguirmos atingir essas metas caso esses parâmetros não se confirmem, porque poderia afetar salário mínimo e previdência também. Bom, como esses dados vêm do Ministério da Fazenda, mais especificamente da Receita, eu vou passar para o Barreirinhas para que ele possa te responder, Sheila. Bem, a rigor, esses dados, os parâmetros que balizam, inclusive, o envio pela Receita Federal das projeções de receita vêm da Secretaria de Política Econômica, mas eu posso lhe garantir que, pelo lado da Receita, uma eventual variação desses índices que estão aqui não modifica a nossa projeção. Essas modificações se dão mais a médio prazo do que imediatamente. Então, em relação à inflação, a rigor, pode até aumentar a arrecadação, né, se houver uma inflação maior. Então, não vejo risco nesse aspecto, não.
em relação especificamente à receita, tá? Que é o dado da minha competência. Bom, só acrescentaria que é comum que haja um pouco de divergência entre expectativas de mercado e alvos anunciados pelo governo também. O crescimento do PIB reflete já, como bem pontuou a ministra, uma perspectiva, por exemplo, de que a reforma tributária poderá ter efeitos positivos sobre o crescimento. Essa seria uma das explicações, né? Mas é importante falar um pouco sobre movimentos também. Nós temos observado que há uma tendência de convergência entre as expectativas de crescimento do PIB do governo e as de mercado. Pelo menos elas estão caminhando ao longo do tempo, das últimas rodadas de previsões, para se aproximarem, né? Boa tarde, ministra. Adriana Fernandes, do Estadão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, que essa entrevista aqui é um retrato do que a gente está ouvindo do debate nacional sobre o arcabouço, enquanto a senhora diz que é um ajuste, sim, porque numa resposta para o mercado financeiro, que coloca dúvidas sobre isso, o secretário Bijos fala na sua apresentação que, sim, vai ser um ajuste gradual, dando uma resposta para o mundo político da base do governo, que teme um arroxo fiscal aí no próximo, com o novo arcabouço. Eu queria que a senhora pudesse falar com transparência como é que equilibra esses dois lados, que a gente vê dificuldade até mesmo aqui na entrevista, e quanto se nós estamos num cenário mais próximo do piso, que é a preocupação do governo, da base do PT, sobretudo da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, de já no primeiro ano ter uma regra muito apertada, já próximo, né, do 0,6%. Então, nesse sentido, queria que a senhora pudesse comentar essa dificuldade que é mesmo para a equipe econômica lidar com isso. Segundo, queria perguntar quanto, de fato, de arrecadação precisa a mais para chegar ao que o secretário Barreirinhas falou, de uma situação confortável, para chegar ao déficit de zero, o zero, né? O zero em 2024. 7,2, né? Ao Bijos, eu queria que ele pudesse falar um pouco como é que ele vê essa decisão do orçamento do ano passado de não ter colocado os 24 bi, né? Esse vai ser um peso muito grande em 2024, e como que isso se acomoda diante de outras despesas que o governo também está assumindo agora, como já foi mostrado. Há uma desconfiança também com os números que foram apresentados no relatório de avaliação de despesas e receitas, que pode ter que sofrer alguma correção. E ao secretário Barreirinhas, eu gostaria de perguntar como é que o senhor vê o governo, o ministro Haddad, como o senhor falou, anunciou uma série de medidas, né, na área econômica, na área tributária, e há um movimento já muito grande daqueles setores que são prejudicados, que estão sendo prejudicados pelas medidas, para que essas medidas não sejam tomadas de fato. E eu pergunto ao senhor e à ministra do Planejamento se o governo vai recuar nessa linha de combate aos privilégios, aos jabutis tributários citados pelo ministro Haddad. Vamos lá. A que a Adriana me pergunta, eu acho que talvez o grande mérito do ministro Haddad em ter conseguido achar uma âncora, um arcabouço que pudesse equilibrar os dois lados da moeda. De um lado, não é só da base do governo, é a determinação do presidente Lula, né? Nenhum direito a menos, nenhum gasto social a menos. Essa foi a base, né? O social. Por isso que ele, de forma bem objetiva, é o pobre no orçamento, é o idoso no orçamento, é o jovem, é a primeira infância, é a mulher, são as políticas públicas. Então, sobre essa ótica, o arcabouço está muito claro. O piso não é nada mais, nada menos que um grande pacote que foi aprovado em 2022 para 2023. Vamos lembrar que tivemos um incremento de despesas na ordem de 145 bi, mais ou menos.
Então, 145 bi a mais todo ano de despesas, que muitos não chamam de despesas, que são recursos para os programas sociais. Vão desde o Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Farmácia Popular, Merenda Escolar, mais todos os programas do SUAS e tudo mais. Então, este foi o parâmetro. A partir daí, o ministro da Fazenda teve toda a liberdade, toda a autonomia para elaborar um arcabouço sustentável. O que nós queremos é uma regra fiscal sustentável, uma regra fiscal factível e possível. Possível dentro de uma nova realidade do Brasil e do mundo. A realidade do Brasil e do mundo ela é uma pós-pandêmica, é uma realidade pós-pandemia que gerou nos países mais impactados, um custo maior com políticas públicas. A economia nós todos vimos aí, nós crescemos menos do que as projeções, não só nós, mas outros países do mundo. Então, esta base, esta premissa, ela está muito clara dentro do arcabouço. Qual é o outro lado? Então, onde que nós trabalhamos em conjunto com o Ministério da Fazenda? É o lado fiscal, o lado orçamentário. Tudo bem, este é o piso, mas cada vez que a receita crescer, não pode crescer igualmente a despesa. Daí, nós estabelecemos metas, ou seja, preserva-se, o ponto de partida é o ponto de partida de um governo mais desenvolvimentista, um governo que se sagrou vencedor nas urnas, legitimamente ganhou nas eleições, e isso precisa ser preservado. Paralelo a isso, veio o lado fiscal, não se faz social sem fiscal, nós precisamos controlar, né, ou tentar estabilizar a médio prazo a dívida pública brasileira, nós precisamos zerar o déficit, que, lembrem, foi um déficit que veio do ano passado, fruto justamente de 4 anos onde não se teve aumento de recursos para programas sociais. Vamos lembrar, são 6 anos sem atualização da merenda escolar, 4 anos sem construir casas para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, e poderia continuar aqui. Farmácia Popular totalmente destruída, as delegacias especializadas da mulher e o combate à violência da mulher caiu praticamente, caiu 90%. Difícil a política pública essencial que não tenha caído 30%, 40% do orçamento. Então, nós tivemos que recuperar isso. Então, este é o piso. Eu não tenho preocupação em relação a isso. Da nossa parte, de forma muito criteriosa, muitos se surpreenderam com a rigidez desse arcabouço para um governo desenvolvimentista. Nós fizemos não apenas uma, mas 3 travas, se nós formos olhar. 70% do aumento da receita para gastos, não podemos crescer mais que 2,5%, e se não atingirmos a meta fiscal, que é ainda um terceiro objetivo de zerar o déficit com a banda, óbvio, de 0,25, né, de banda, portanto, a possibilidade, em último caso, de fechar o ano que vem com menos 25 bi de resultado primário, automaticamente ainda temos uma terceira trava, que é, no ano seguinte, só gastar até 50% do aumento real da receita. E, finalizando, porque eu sei onde a sua pergunta qual foi, é muito importante, Adriana, é que aí, né, jogou para o colo da Fazenda, né, a responsabilidade de incrementar as receitas sem aumentar impostos. E nós sabemos que não faltam, são renúncias fiscais, algumas legítimas, outras sem benefício para a sociedade brasileira, que são chamados jabutis, que sobem nas árvores sempre que alguma medida é aprovada no Congresso. Há uma estimativa que só dos benefícios, fora o financeiro, de renúncias fiscais, nós beiramos quase 400 bi. Então, não é possível que nós... Não, a princípio, 140, a projeção, as projeções variam de 120, 125 bi até 150 bi, alguma coisa em torno disso, né? As projeções são essas. Para zerar. Nós até mencionamos no texto do PLO que, por intermédio de todo esse esforço que foi feito pela Receita, nós incorporamos 155 bi brutos. Foi um esforço que líquidos para a União de transferências aos demais entes em razão do imposto de renda e algo em torno de 90 bilhões que nós conseguimos já captar por hora, né? O esforço, são esforço
esforços em andamento e que ainda, pelo que entendi... É porque o arcabouço sai amanhã, né? E aí vem o ministro da Fazenda para falar de onde viriam as receitas, né? Acho que amanhã a gente poderia trazer esses números mais, sim. Acho que o ministro da Fazenda... Mas a LDO trata... eu acho que ele não vai poder adiantar também. Sob pena dele amanhã não estar vivo. Mas, veja, algumas delas já foram anunciadas. Veja, no nosso LDO está 150... mas nós estamos começando o jogo. A LDO também não foi aprovada, nós acabamos de encaminhar, o arcabouço nem foi para o Congresso Nacional. Hoje, nós acabamos de fechar o texto, eu assinei, já acabou de chegar nesse momento na Casa Civil, agora vai ser apresentado ao presidente Lula, ele vai assinar do tempo deles, não sei se hoje, amanhã ou depois, aí é uma decisão política, né? Há uma expectativa de que ainda esta semana, o mais rápido possível, dentro dessas próximas horas, ele possa chegar dentro do Congresso Nacional. A LDO fez as projeções, estão lá. Os 150, 155 bi, tirando as transferências que vão, você tem ali um espaço de 90 bi. Né? Só um complemento importante, que essas são estimativas preliminares. Né? Teremos até 31 de agosto, quando do envio do PELOA, para ter uma precisão maior quanto a... Pois não, Adriana. Acho que não tem nenhuma dúvida de que nós temos um sistema tributário perverso, né? Que os pobres pagam muito e os ricos pagam pouco. Acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso. Inclusive, toda a discussão em relação à reforma tributária foca nisso, né? Na enorme carga tributária sobre o consumo. Você sabe, a tributação é muito alta sobre o consumo, quase 50% da carga sobre o consumo acaba onerando relativamente muito os mais pobres. E o ministro Haddad, desde o início da sua gestão e desde de que ele me convidou e anunciou, ele colocou isso como uma meta, realmente, de enfrentar essa situação, seja estruturalmente, por meio da reforma tributária, seja por esse caminho de fechar essas brechas. Então, em relação, você me perguntou sobre o movimento contra, faz parte, né? A democracia é isso mesmo, nós temos que debater. Eu posso lhe dizer que as medidas de janeiro, por exemplo, nós estamos convertendo em lei, nós estamos discutindo no Congresso, todas elas aí estão se mantendo por meio de diálogo, que é a marca do ministro Haddad. Né? Ele sempre diz isso, que desde a passagem no Ministério da Educação, ele sempre aprovou tudo por meio de diálogo. Né? Então, nós estamos fazendo isso em relação às medidas de janeiro. Eu acho que é um bom indicativo dessa nossa confiança na conversão. Eventualmente, quando a discussão política exige uma alteração daquilo que foi proposto, nós apresentamos outra medida para manter aquela meta inicial. Foi o caso, por exemplo, da desoneração parcial dos combustíveis, e que nós compensamos com uma tributação em relação às exportações. Então, em relação à convicção, eu posso lhe garantir que é total, que nós não voltaremos atrás em relação às metas a que nós nos propomos atingir. Claro que, eventualmente, repito, medidas pontuais, na discussão democrática com o Congresso Nacional, podem ser revistas, alteradas, mas sem alteração do resultado final. Que já existe e não é efetivada. Né? Nós vamos, para deixar muito claro... Não, veja, nós não vamos voltar atrás, porque a lei é muito clara. Né? Há uma tributação hoje e ela não está sendo efetivada. A Receita Federal já está tomando medidas em relação à efetivação dessa legislação atual, e as propostas que nós estamos indicando, que deverão ser anunciadas em detalhes muito em breve, se referem a instrumentalizar a Receita Federal para que ela tenha instrumentos para fazer valer a lei que já existe hoje. Então, nós estamos muito confiantes em relação a isso e, de novo, nós já estamos tomando, inclusive, medidas para tornar mais eficiente essa tributação, repito, que já existe, inclusive, em favor
dos consumidores, né? Quem já comprou nesses sites sabe, ou tem alguém que compra, ou um parente, que muitas vezes a mercadoria nem chega. Como os valores são tão baixos, a pessoa pede de novo. Então, a pessoa às vezes não percebe que há um problema, inclusive logístico, aí, por falta de informação dos exportadores. Isso nós vamos solucionar. No momento em que há uma declaração antecipada que permite que o fisco faça um controle efetivo, o consumidor vai sentir isso, porque a mercadoria vai chegar já liberada, quando for um exportador, um consumidor que mereça essa confiança por parte do fisco e que o fisco ofereça esse tipo de confiança por meio de uma gestão de risco eficiente. Bem? Eu queria só acrescentar, e pedir desculpa, realmente eu tenho compromisso, mas o pessoal vai está aqui para fazer todos os esclarecimentos. Só porque, quando nós falamos de renúncia fiscal, a gente lembra muito das renúncias legítimas, outras nem tanto, que se perduram ao longo dos anos. E nós esquecemos de fazer um recorte do quanto foram desoneradas receitas o ano passado em processo eleitoral. Né? Quantas desonerações aconteceram e que podem rapidamente, que podem ser reoneradas, como foi o caso dos combustíveis. É um valor considerável. No passado, o ministro da Fazenda já falou isso, o ministro Haddad, né, foram desoneradas, às vezes até para compensar ou artificialmente a inflação, por conta do aumento, por exemplo, dos combustíveis, a desoneração dos combustíveis foi um exemplo típico disso. Então, nós temos algumas medidas eleitoreiras do ano passado, de 1 ano e meio, de 2 anos, algumas que foram feitas sem nenhum planejamento, sem nenhuma análise do custo-benefício, justamente porque uma das primeiras medidas do governo passado foi extinguir o Ministério do Planejamento. Portanto, não se planejava nada, não tinha planejamento estratégico, nem de políticas públicas a serem feitas, nem na parte orçamentária do que cortar, do que não cortar, do que avançar, o que não avançar. Eu agradeço imensamente, peço desculpa novamente, mas o Gustavo, meu secretário executivo, vai assumir aqui para que possa continuar aqui a coletiva. Obrigada. Boa tarde. Eu queria até aproveitar, então, essa saída da ministra e acrescentar aqui o ponto das receitas, que eu acho que vieram em várias questões, e essa última da Adriana. Eu acho que assim, é importante, né, a gente destacar o compromisso da LDO. Né? A gente está colocando, a despeito do conjunto, como o Barreirinhas colocou, das medidas de receita que virão, acho que ele reforça, a LDO reforça o compromisso já do ministro Haddad, daquela trajetória, né, uma trajetória aí na busca do superávit primário, né, dentro aí dos próximos anos. Então, esse é um recado importante. Essa discussão, né, das políticas é natural, né, muito mais quando a gente está tratando de benefícios e toda a discussão legislativa e com a sociedade como um todo, faz parte, né, essa discussão. Eu acho que vai ser um diálogo aberto com a sociedade. No Ministério do Planejamento, a gente tem um trabalho, tem uma secretaria específica, né, para fazer avaliação de políticas públicas, né, e os gastos tributários, os benefícios também fazem parte desse escopo. Então, é uma discussão aberta. Acho que o importante da LDO é constar, né, essa trajetória e uma perspectiva aí de crescimento da receita, como o próprio secretário Barreirinhas já colocou, a despeito de qual vai ser o conjunto. Né? Se a gente tem a recomposição de base tributária, que a ministra acabou de citar, então existem vários caminhos, né, para atender aí essas metas que vão estar dispostas na LDO, e como o secretário Bijos colocou, a gente tem aí, isso vai ser mais detalhado, obviamente, quando a gente estiver tratando da LOA. Né? Sempre lembrando, Adriana, né, que receita a gente sempre estima. Né? Na própria LOA, a gente tem fixas despesas e as receitas são sempre estimadas, né? Ainda que a gente tenha todas as medidas, ainda que a gente trate das receitas que já têm atos normativos vigentes, a gente sempre está trabalhando com algum grau de incerteza. Eu só queria voltar aqui o Manuel fez uma questão que eu achei importante. Para mim não está claro qual é a premissa de crescimento da despesa nos próximos anos para produzir esse resultado, porque a ministra falou que não está incorporado questão de aumento real de salário mínimo, que vai acontecer, imagino que o pessoal também não esteja nessa conta, enfim. E aí vocês estão apresentando um resultado primário crescente, conforme o arcabouço fiscal, mas, pelo que eu entendi, aí me corrija se estiver errado, e é isso que eu queria entender,
a premissa de crescimento real das despesas de pelo menos 0,6 não está incorporada nisso. Eu queria entender o que vocês estão projetando em termos de trajetória da despesa, para além da questão da porcentagem do PIB e tal, e de quanto ela sai nesse ano, 2023. Perfeito, Fábio. Acho que, mais uma vez, convém a gente reafirmar que este PLO foi elaborado à luz do arcabouço vigente, do teto de gastos, correto? E é até mesmo em razão disso que nós estimamos que haveria necessidade de condicionar algo em torno de 172 bilhões de despesas à aprovação do novo arcabouço. Então, o que nós temos como norma de orientação da elaboração deste PLDO é o teto de gastos em vigor. O que nós buscamos fazer foi convergir ao máximo para o novo modelo, por exemplo, colocando intervalos na meta, estimando as despesas que teriam que ser condicionadas, obviamente, como eu já disse, mas sem entrar no mérito de quanto deveria ser o crescimento real de um ano para o outro, até porque o novo arcabouço permitiria uma coisa ou outra, o piso de 0,6 e o teto de 2,5. Então, a nossa premissa foi que essa definição só ocorreria, de fato, quando da elaboração do PLOA. Então, isso ficou em aberto, de fato. Isso. Na verdade, cada componente da despesa, né? Então, por exemplo, no caso do salário mínimo, foi exatamente isso, só, único e exclusivamente, o INPC, que é um dos principais itens, por enquanto, como a ministra... Então, não foi isso não foi uma premissa que governou a elaboração do PLDO, foi muito mais, nesse momento, a busca de receitas, como já foi colocado aqui, esse esforço, para zerar o déficit num nível de despesas compatível com 2023. Foi basicamente isso. Né? Que não foi um detalhamento que embasou a elaboração do projeto. É só isso que eu estou enfatizando. Porque ele foi elaborado à luz do arcabouço vigente. O que nós demos foi a abertura... cada despesa, sim. Cada despesa seguiu a sua lógica de projeção. Como eu disse... despesas atreladas ao salário mínimo vão seguir INPC por enquanto. Né? Uhum. Não, como eu disse, como ele foi elaborado à luz do arcabouço vigente, esse não foi um parâmetro determinante para elaborarmos o projeto, mas depois a gente pode, se você quiser entrar nos detalhes, a gente pode futuramente, com o apoio da equipe, te repassar alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Por exemplo, como eu disse, despesas discricionárias, o parâmetro foi uma manutenção da ordem do nível histórico de 1,5% do PIB por realismo. Né? Isso, sim, é isso mesmo. Eu mesmo disse, né? Não foi nem ela. Uhum. Que estão em discussão. Medidas já em discussão, em nível maduro de discussão. Deixa eu colaborar aqui. Aí, Grânia, lembrando, né, a gente tem essa situação atípica, né, que a gente está trabalhando com a legislação vigente. Você lembrou bem, assim, o teto ele atualiza, né, o teto vigente atualiza pela inflação. Aí, voltando à fala inicial da ministra, do próprio secretário Bijos, né, o trabalho aqui foi trazer uma peça, né, que é realista, né, no sentido a gente pensar num orçamento público sem despesas discricionárias, a gente ficaria bastante distante do realismo, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem a questão do teto dos gastos, por isso, né, essas despesas aí condicionadas para a LOA. Então, a lógica foi um pouco diferente de simplesmente atualizar. Você pega um conjunto aí de despesas que você conhece, que tem uma trajetória definida
seja pela inflação, seja por algum conjunto de receitas, atualiza essas receitas. A gente tem a questão ali do excesso do teto, como o secretário Bijos colocou, né? Você tem um mínimo aí de histórico de gastos dessas despesas e, ao mesmo tempo, você tem uma meta de primário, né? Então, assim, a restrição aí, a gente sabe que, historicamente, as regras fiscais, elas se combinam, né? Tem alguns momentos que a regra de despesa ela é mais dura, tem outros momentos que é de primário. Nesse caso, o primário aqui foi um dos, vamos dizer assim, um dos limitadores aí, dado a meta para esse crescimento, aí, vamos dizer, dessas despesas, parte delas condicionadas. Oi, boa tarde, Guilherme Pimenta, do Valor de novo. Os senhores estão falando que não é possível falar do arcabouço ainda, que ele vai ser anunciado, só que é difícil compreender alguns números aqui sem fazer as conexões com a nova regra. Por exemplo, não ficou claro ainda como que vocês vão garantir um crescimento real de aproximadamente 2,5% das despesas em 24, que daria uns 172 bilhões, pela nova regra do arcabouço, sendo que para isso precisaria ter uma variação positiva de aproximadamente 3,6% da receita líquida até junho. Eu queria saber, secretário Barreirinhas, qual que é a estimativa da Receita Federal? O Gustavo Guimarães falou estimativas. Queria saber qual que é a estimativa da Receita para essa variação da arrecadação líquida até junho. Ou na regra do arcabouço para 2024, com essa possibilidade de queda, de uma variação negativa, vai ter alguma exceção à regra? Como eu disse, o ministro já anunciou 3 medidas, né? Deixou claro que outras serão anunciadas no segundo semestre. De fato, eu não estou entrando no detalhamento delas, mas eu posso lhe assegurar que as medidas já estão praticamente prontas, né? Alguns detalhes aí, assim, em discussão. Os cálculos foram muito conservadores e, por esses cálculos conservadores dessas medidas iniciais, a serem, portanto, divulgadas 3 delas agora e as restantes no segundo semestre, nós chegamos nesse valor de 155 bilhões. Temos outras medidas que estão em estudo, sempre nessa linha de não haver majoração tributária de alíquotas de base de cálculo. Nas discussões com o planejamento, ao apresentarmos a projeção de receita e incluirmos esses 155 bilhões, nós apontamos os fundamentos para a nossa convicção e, de novo, o conservadorismo, inclusive, em muitos casos, em relação a essas projeções. Então, de fato, eu peço um pouquinho mesmo de paciência, que essas medidas serão apresentadas ao longo do tempo. Há uma questão, inclusive, estratégica em relação a algumas medidas por conta do bem jurídico, né, que será tributado, que exigem um pouco de cuidado com a cronologia, vamos dizer assim, desses anúncios. Mas eu lhe asseguro que há esse estudo muito sólido, muito consistente em relação aos valores que foram incluídos, fora aqueles que estão em estudos e não foram incluídos exatamente porque não há ainda essa convicção em relação ao número final. Veja, até voltando àquela pergunta inicial, fui ver até os dados anteriores, nós estamos retomando a rigor a carga tributária em relação ao PIB, né? Em 2022, ela foi de 18,7%, ela caiu muito nesse ano, cairia muito, né, se nós não tivéssemos revertido boa parte delas em janeiro, e ela cairia para 17,2%. O que nós estamos fazendo, simplesmente, é voltar àquele patamar do ano passado. Chegando a esse patamar do ano passado, nós cobrimos essa conta atribuída aí à Receita para que esses dados sejam fechados, que esses números sejam fechados. 2022 foi 18,7% do PIB. Estava naquela apresentação, lembra, que nós fizemos em janeiro, e que o Rogério Seron, secretário do Tesouro, demonstrou, né? Ele mostrou que lá atrás, historicamente, esse patamar ficava em torno de 19% do PIB, né? Houve uma queda na época da pandemia, em 2022 subiu, e nós recebemos aí de presente algumas medidas que fizeram essa previsão despencar em 2023. Nós revertemos uma parte delas em janeiro, isso já está na conta, inclusive, fora dos 155, mas já está na conta aqui da recuperação desse patamar de receita, e essas outras medidas que nós anunciaremos muito em breve. Secretário Barreirinhas, Natália aqui de novo. Secretário, hoje o Estadão traz uma matéria, eu sei que impacta menos, mas a gente sabe porque cada poder tem o seu próprio orçamento, mas impacta também
prevendo aí um adicional de 1 bi, que é o que um benefício que vai ser pago para juízes. Eu queria saber do senhor se há esforço fiscal possível, dentro desse quadro que o senhor falou de incluir o pobre no orçamento e refazer, digamos assim, casos de exceção, em que, né, quer dizer, uns ganham, outros perdem. O que esse adicional pode, de forma prática, impactar no arcabouço ou não impacta nada? Olha, pelo aspecto da receita, como eu disse, nós temos essas metas de valores aí, para que as contas fechem, elas não são vinculadas necessariamente a uma ou outra despesa especificamente, e nós temos uma diretriz de justiça fiscal que independe, a rigor, do arcabouço, independe da LDO, né? Como eu disse desde o início, há uma diretriz do ministro Haddad de reversão de uma situação injusta da tributação brasileira, por medidas estruturais, né? Então, está aí a reforma tributária que nós estamos discutindo, e medidas mais pontuais de reversão desses jabutis, dessas brechas que estão sendo abertas. Então, a nossa missão, a rigor, lá, ela é, prioritariamente, a reversão dessa injustiça. E, por conta das escolhas econômicas, políticas que foram feitas, esse esforço também se presta ao fechamento das contas aqui nos termos da LDO. Mas reparem, então, que, independentemente de qualquer aumento de despesa, algumas brechas devem ser fechadas por conta de justiça fiscal. Então, já adianto que muitas dessas medidas que serão anunciadas são medidas justas, que há muito tempo já deveriam ter sido feitas aqui para tentar fazer isso, né? Que quem tem mais contribua mais com o poder público, com o erário. E quem tem menos receba os serviços públicos e não seja tão demandado financeiramente. Pessoal, vamos encerrando? Peraí, só para a gente não ter no vídeo, aí a gente encerra com ela, tá, pessoal? Gostaria de perguntar especificamente para o secretário Barreirinhas sobre a questão dos $50. Eu acho que o senhor já falou um pouquinho ali na pergunta da Adriana, mas gostaria de ressaltar. Houve uma polêmica aí que vocês estão acompanhando, houve um time complicado também nos termos assim de como essa informação veio a público, veio à tona, e a repercussão veio muito forte. E é inegável que vai cair sobre o consumidor, que vai ter que pagar o imposto. As lojistas, varejistas já disseram que não vão arcar com isso. Tem alguma possibilidade de reverter, adiar essa medida ou chegar a um meio termo em relação a esse imposto que é cobrado, a essa fiscalização, como é que ela vai ser feita, enfim, para tentar não onerar tanto quem compra as famosas blusinhas, enfim, né, chinesas, sem o imposto que é pago aqui dentro? Obrigada. Olha, a premissa, eu não sei se ela é tão certa, né? Muitas dessas empresas já vieram a público apoiar a medida, inclusive, né? Porque, de novo, se a empresa declara adequadamente, ela não coloca o nome de uma pessoa física qualquer lá como remetente, se ela declara o bem corretamente, esse imposto já é recolhido. E eu tenho visto, né? Tenho pedido para minhas enteadas, meus parentes, para olhar. Em muitos casos é recolhido o tributo. Essas empresas que atuam corretamente, para elas não muda nada. Para o consumidor que compra delas, nada muda. O que nós estamos fazendo é, inclusive, uma justiça em relação às empresas que competem também nesse ambiente. Então, a premissa de que vai ser repassado, que vai se cobrar mais, ela não é totalmente verdadeira, porque, de novo, repito, muitas empresas que vieram, inclusive, a público apoiar essa medida, empresas de comércio eletrônico, elas já atuam dentro da lei. Então, acho que a gente não pode generalizar em relação a isso, tá? Acho que bom, eu não quero, acho que até no seu próprio jornal apareceu isso, mas eu não quero falar nome de empresas, mas sim, vieram empresas a público apoiando, simplesmente. Uma delas dizendo, inclusive, que apoia o mercado nacional, que é um marketplace, mas muitas empresas estão por aqui, enfim. Oi? Não. Pessoal, vamos encerrando. Oi? Não, veja, a legislação já é de 60. Para que ela não seja isso, precisaria mudar a legislação para tirar a tributação, porque ela já existe. Compreende? Compreende? Não está em debate retirar essa alíquota. Não? Tá certo? Pessoal, vamos encerrando, então. Obrigado a todos, obrigado aos secretários, Gustavo, Robinson, Paulo.
Nos vemos no bimestral.